Você sabe o que é legalismo? Seria você uma pessoa legalista? Será que legalismo existe mesmo ou é papo de quem quer viver uma vida de qualquer maneira dentro da igreja? Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Eu separei esse tema aqui para a gente conversar hoje, que eu acho um tema muito importante para a saúde da Igreja de Cristo, né? Para a saúde do cristão em geral. Eu sei que não é um tema fácil de se falar, muitas vezes é um tema até mal interpretado por pessoas que não conhecem muito do assunto, né? Mas para deixar o assunto um pouco mais claro para a gente, eu vou começar definindo o que seria o legalismo. Obviamente, essa expressão ela não aparece na Bíblia, certo? Mas nós podemos ver, né, esse conceito, né, tanto na nossa realidade, tanto em algumas situações até na Bíblia, entende? Então, é um conceito verdadeiro e que tem base bíblica também. Bom, o legalismo, eu poderia dizer, pelo menos eu gosto de definir assim, eu acho que essa definição eu não ouvi de alguém não, mas quando eu estava refletindo sobre o assunto, o legalismo eu chamaria de um tipo de idolatria. Vamos pensar o que é idolatria? Idolatria é quando você coloca um Deus, um falso Deus, no lugar do Deus verdadeiro. E você, como homem, define que aquele objeto é Deus para você e você começa a adorá-lo. Mas foi apenas criação sua, não é baseado na revelação que vem do Deus Criador, não é baseado numa interpretação séria diante das Escrituras Sagradas. Então, idolatria é isso. E por que o legalismo também seria um tipo de idolatria? Esse vídeo aqui não vai ter corte, tá? Então, desculpa aqui. O legalismo é um tipo de idolatria porque legalismo é quando o homem deseja legislar no lugar de Cristo, deixando mais tranquilo. Jesus ele deixou mandamentos, Jesus deixou a sua revelação. E quando o homem tenta colocar um outro fundamento, que não seja o fundamento que Cristo nos ensinou e nos deu através dos seus ensinos e dos apóstolos, isso é idolatria, isso é legalismo. Porque no sistema religioso idólatra, o homem ele decide o que é melhor ou não. O homem decide. Então, se o homem decidir que não pode, todo mundo que deseja se aproximar de Deus não pode usar camisa preta. Isso é o homem se achando Deus e o coração do homem, que é idólatra muitas vezes. Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós nos achamos no direito de dizer aquilo que é melhor. Aquilo que é a verdade. Como se Deus não tivesse deixado a sua verdade. E o legalismo, ele geralmente é aquilo que geralmente aperta mais a vida da outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa cria regras sobre a outra que não vêm da revelação da palavra de Deus. Isso é uma maneira de a gente entender. E ali você coloca um peso sobre as outras pessoas, né, que não provém de Deus. Alguém vai dizer assim, mas isso vem de um zelo bom, né? Isso vem de um zelo da pessoa, a pessoa está querendo ser zelosa, mas o zelo ele tem que ser baseado naquilo que vem de Deus. O zelo sem entendimento também faz mal, porque aí não é um zelo como se fosse um fruto de quem deseja adorar a Deus, mas sim de quem deseja impor a sua vontade, ou de quem não entendeu a vontade de Deus, às vezes a pessoa não entendeu também, e quer colocar um peso sobre a outra. Claro que com isso, preste atenção nesse parênteses, para não entender errado o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a vida em Cristo, que a vida em Deus, não tenha santificação. Porém, o legalismo atrapalha da gente entender aquilo que é a santificação genuína. Entende? Porque existe um caminho de nós trilharmos a santificação.
Quando nós recebemos Jesus, nós somos chamados de santos por estarmos nele. Isso é maravilhoso. Mas a santidade é como se Deus colocasse a gente também numa montanha onde a gente vai subindo. E gradativamente a gente vai chegando a uma estatura. Santificação, a maneira de nós entendermos a santificação, que eu vou falar melhor no outro vídeo, é nós sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Sermos semelhança dele. Isso é a santificação genuína, mas eu vou tratar melhor isso no nosso próximo vídeo. Mas voltando, eu fiz algumas anotações aqui, para não me perder, que não é algo difícil. Então o legalismo, de certa maneira, ele tem esse aspecto idólatra. E isso não acontece somente no cristianismo, no sentido de que o homem ele gosta de criar sistema religioso, por mais que esse sistema religioso muitas vezes faça ele sofrer, faça talvez ele bater na própria carne, se flagelar, mas se isso não for algo que provém do próprio Deus, é mais uma vez o homem criando um sistema de acordo com aquilo que ele acha. Bom, esse convite é antigo. Satanás, ele propôs para a mulher na tentação, falando que, se ela comesse do fruto, ela ia entender o que é bem e o mal. Ou seja, o legalismo, ele muitas vezes surge de um coração de alguém religioso, que muitas vezes aceitou Jesus, certamente, é o irmão nosso em Cristo, mas não entendeu que a nossa autoridade provém somente da Escritura e nós devemos ser guiados pelos mandamentos do próprio Senhor. Não é à toa que nós chamamos Jesus de Senhor. Então, quando o homem deseja criar regras, ele se acha o próprio Deus. O legalismo também é quando nós criamos punição exagerada. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio na luz aqui. Quando nós criamos punição exagerada para aquilo que é erro dos outros. Veja bem, a disciplina, ela existe, ela tem que existir na igreja, certo? Então existem pecados que, sim, pedem uma postura de disciplina, de um cuidado mais específico. O apóstolo Paulo falou disso, Jesus falou disso, no livro de Mateus 18, se eu não me engano. Mas, quando você cria pesos de maneira exagerada ou de maneira arbitrária sobre certo tipo de pecado, que a Bíblia não deixou claro para a gente fazer isso, também se configura um legalismo, um cristão legalista, ou seja, o teu irmão pecou, aí tu fala, não vou perdoar ele não. Ou então ele tem que ficar de banco, como acontece muitas vezes na igreja, né? Ele tem que ser afastado ali de alguns trabalhos dele. Amém, isso é bíblico. Mas também é bíblico a restauração desse irmão, entende? Claro que se ele se arrepender. Então, o legalismo também, muitas vezes a pessoa cria um peso demais sobre outra, ou até sobre outra pessoa que não está no mesmo patamar dela da fé. Lembre-se sempre, todo discipulador tem que lembrar disso. Santificação é um processo. Muitas vezes a igreja ela quer santificar as pessoas de maneira rápida, como se fosse fast food da santificação, e você coloca a pessoa com aquela roupa X, e a pessoa começa a falar com linguajar Y, e a pessoa fala, tá vendo, olha lá, agora ela é uma boa cristã. Será? Será que essa pessoa nasceu de novo? Será que ela entendeu por que ela está fazendo isso? Bom, então o legalismo ele tira o foco daquilo que realmente importa. E atrapalha e gera muitas vezes problema até no discipulado que acontece na igreja. O discipulado é algo bíblico. É bíblico que nós, mais velhos, ajudemos as pessoas mais novas que estão na fé, nós nos ajudarmos mutuamente, é bíblico. Mas entenda, isso existe um processo. Às vezes a pessoa vai ser tentada em coisas que você não é tentado, que eu não sou tentado, mas a pessoa vai ter o processo dela. Claro que a pessoa ela não pode usar essa particularidade do processo dela para dizer que algo não é pecado. O pessoal da chamada teologia inclusiva, eles falam muito isso, falam assim, mas Deus, eu tenho esse desejo pecaminoso, Deus gostaria que eu ficasse infeliz? E a resposta bíblica muitas vezes nós vamos passar por momentos de infelicidades, como qualquer cristão vai passar ao lutar contra si mesmo. Dizer não para si mesmo faz parte do processo. Só que quem ajuda o irmão no processo é necessário que tenha paciência. É necessário também que veja os dons que Deus já tem derramado na vida da pessoa. Não fique só focando como se a nossa existência ficasse só tratando do assunto do pecado. Obviamente, o pecado é uma coisa que nós temos que lutar contra e nós temos que ter consciência do que é. Mas existe muita coisa
naquilo que tange a nossa fé, naquilo que, compõe a nossa fé, e nós devemos ter paciência e mostrar também para a pessoa que nós estamos discipulado toda a beleza que existe no Evangelho, a beleza de estar perto de Cristo. Pois estar perto de Cristo leva também a pessoa à santificação. Se você ensinar uma pessoa a não depender apenas da sua explicação, mas ensiná-la a orar e a ler a Bíblia bem, de maneira tranquila, de maneira coerente, essa pessoa, se quiser Deus, ela vai ser levada à santificação nesse processo. Bom, então o legalismo também, ele acaba por lançar um outro fundamento, que não é o amor de Cristo. E por lançar um outro fundamento, ele acaba também, eu diria, criando divisões. Porque a pessoa que ela acha alguns pontos que não são os essenciais da fé, existem coisas que são essenciais para a nossa fé. Nós cremos que a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que Jesus é o Senhor, e só nele a salvação. Nós cremos na ressurreição. Então existem coisas que sim, nós temos que denunciar e nós temos que ter uma medida mais energética, diria eu. Porém, existem coisas que são um pouco mais secundárias à fé. São maneiras diferentes de expressar a mesma fé. Alguém vai dizer, não era para ser assim, mas é assim. Então, por exemplo, nós vamos ter irmãos que acreditam no arrebatamento e nós vamos ter irmãos que não acreditam no arrebatamento, mas que sim, Jesus vai vir de uma vez só e não vai ter essa questão de arrebatar. Entende? Nós temos irmãos que creem que Israel vai ser restaurado. Outros não creem que Israel vai ser restaurado como nação em Deus. Claro que com isso eu não estou querendo permitir nenhum sentimento mal contra Israel ou qualquer tipo de coisa que não seja o amor em Cristo. O que eu estou dizendo existem coisas que são o fundamento de Cristo. E é necessário que a gente tenha paciência com o nosso irmão. Entender que tem irmãos nossos que nunca vão mudar de opinião em alguns assuntos. E está tudo bem. Desde também que ele me respeite, de que ele te respeite, e que assim nós possamos seguir juntos em comunhão. Entende? Mas, muitas vezes, essa rigidez, ela cria divisões, como eram os religiosos na época de Jesus, eram saduceus, eram fariseus. Claro que ali a situação não é nem de igreja, a situação ali é um pouquinho mais complicada. Aquele povo ali realmente aqueles religiosos da época estavam numa situação mais complicada diante de Deus. Mas o que eu quero dizer é necessário paciência, porque dentro da igreja, o apóstolo Paulo mesmo falou, que vão ter pessoas que consideram que um dia é sagrado. Outras vão dizer que esse dia não é sagrado. Você não precisa debochar, você pode conversar, você não precisa debochar. A gente pode ser agradável para com todos. E é capaz do teu irmão, ainda assim você explicando, ele continuar comemorando o dia que ele acha sagrado. E está tudo bem. Você não precisa expulsar ele da congregação, você não precisa debochar dele por gostar de um estilo musical diferente do teu, talvez. O legalista ele se prende muito nessas coisas. E muitas das vezes, esse legalismo, por dar ênfase em coisas secundárias, coisas sim que valem a pena, mas são secundárias, ele dificulta a comunhão. Ele não consegue, não concorda, aquele irmão ali tem a visão diferente, eu não quero estar perto dele. Poxa, será que é a melhor atitude a ser tomada? Bom, e o legalismo ele pode criar até um toque religioso. Eu já conversei com algumas pessoas que a pessoa ela se achava tão digna diante de Deus que ela tinha que orar diante de meia hora. Mas veja bem, não é um espírito de oração como quem aproveita da presença de Deus, mas era uma coisa meio assim, meu Deus, será que eu pequei nessas meia hora? Eu vou pedir perdão. Aí a pessoa estava assim, do nada ela saía da conversa com os outros, ia, se escondia. Existe uma beleza, existe um prazer que nós como cristãos podemos desfrutar na presença de Deus. Existe também o prazer de coisas que são parte da nossa vida e que não são pecados. A pessoa gosta de tomar um banho de piscina, a pessoa gosta de ir ao cinema, ver um bom filme, um filme para toda a família, um filme sem imoralidade. A pessoa também gosta de assistir o futebol dela, desde que ela não seja idólatra. Ela gosta de brincar com o filho dela, de videogame. Existem essas coisas, e essas coisas são bênçãos das quais nós podemos usufruir, mesmo sendo cristãos. Só que o legalismo cria um peso, aí a pessoa ela fica sempre naquela. Ou ela vai para o pecado extremo, ou ela só consegue buscar se tiver com a cara na Bíblia. Só que a vida, ela tem outros aspectos que Deus nos permitiu. Ou tu acha que o Deus que criou os rios não gostou? Tive que pausar o vídeo aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui, inclusive, o negócio da tela aqui, que senão eu gravo sozinho, tá? Então fica difícil
Então tive que ajeitar aqui o vídeo aqui. Antes de nós continuarmos esse vídeo, você pode se inscrever aqui no canal, você também pode deixar o like nesse vídeo, se ele já te levou a algum tipo de reflexão. Aqui nós temos alguns vídeos. Meu nome é Alisson, como já apareceu aqui. Eu sou estudante da Palavra de Deus, eu gosto de pregar a palavra, gosto de pregar o Evangelho, sou envolvido na minha igreja local, toco um instrumento, minha esposa louva, sou uma pessoa envolvida com a Igreja de Cristo, e aqui eu compartilho um pouco daquilo que eu aprendo em Deus, daquilo que eu aprendo mais do Evangelho de Cristo. Então você já pode se inscrever aqui. A câmera deu uma travada porque o cartão está cheio, mas continuando, você acha que o Deus que criou os rios, que criou a beleza, tu acha que o Senhor não gostaria que nós aproveitássemos, disso tudo? Então existe muita beleza, até naquilo que o homem produziu, seja tocar um instrumento, seja brincar com seu filho, seja jogar videogame. Se essas coisas forem feitas de maneira tranquila, onde você ainda alimente a sua fé, esteja constantemente, diariamente na presença de Deus, aproveitando dessa amizade com Deus, lendo a palavra, sim, meditando de dia, de noite, mas você pode usufruir de comer uma pizza com a esposa. Então, o legalismo muitas vezes ele tira a beleza da vida. Beleza essa que Deus permitiu que nós aproveitássemos e também, veja bem, isso acontece, pessoas que implicam com as outras por causa desses assuntos, acontece desde a época de Paulo. Então, Paulo já nos precaviu disso, de pessoas que querem impedir que nós aproveitemos de coisas que Deus permitiu que nós possamos usufruir. Então, o legalismo ele estraga também a beleza da vida. E na vida, é muita beleza. Deus quer que você viva, que o conheça, que o busque, que também faça a sua obra, que evangelize, que pregue o evangelho, mas também que coma uma boa pizza, que assista um jogo de futebol com seu filho, que jogue videogame, que pule no rio, que cante uma música, que beije a sua esposa. Isso tudo é bênção do Senhor para nós. E devemos ser gratos, inclusive. Muitas vezes, bênçãos essas que nós oramos para ter, hoje em dia nós deixamos empoeiradas no canto. Bom, então existe muita beleza, né? E ele tira toda a beleza do Evangelho, né? Para ficar focando somente em aspectos de extrema luta, dificuldade, como se não houvesse o lado da alegria. Lembre-se, alegria é um dos frutos do Espírito. Perdão, alegria faz parte do fruto, é um fruto só do Espírito. Mas nós cremos que essa alegria que vem da salvação, ela vai permear toda a nossa vida. Então, não aceite que ninguém crie regras sobre você que não estão na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa autoridade. Sempre use a Bíblia. Ah, mas o profeta sentiu de Deus. O profeta não pode falar nada que supere a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele pode falar alguma coisa específica na tua vida, mas se isso for contra um princípio da palavra de Deus, você amassa e joga no lixo. Tá bom? Eu falo, obrigado aí pela atenção, pela profecia, suposta profecia, mas eu não vou cumprir isso. Ou nem precisa falar nada com essa pessoa. Qualquer pessoa que você vê que está fazendo malabarismo, inventando um texto, torcendo um texto para te convencer de algo que você percebe que não está claro nas Escrituras, peço para essa pessoa estudar mais um pouco e te provar nas Escrituras. Se a igreja do Brasil, na verdade a igreja no geral, mas se a igreja no Brasil, que isso acontece é um sintoma muito do nosso jeito brasileiro, né? Se nós lêssemos mais a palavra de Deus, nós teríamos uma fé mais saudável. Então eu gostaria de deixar isso para você. Existe beleza no Evangelho, existe tranquilidade para se aproveitar de coisas. Obviamente existe luta, existe evangelismo, existe cruz, mas também existe muita beleza. Que Paulo fala que tem pessoas que muitas vezes desejam nos perturbar. Está em Filipenses 2, se não me engano, ou Colossenses 2. Vou tentar botar aqui embaixo. Nos perturbar, de aproveitarmos coisas que Deus nos permitiu. Então, fica tranquilo. A vida com Jesus tem suas dificuldades, mas você não precisa inventar nenhuma dificuldade a mais e nem permitir que ninguém coloque sobre ti um peso que seja além daquilo que nós devemos carregar em Cristo. Pois em Cristo nós podemos desfrutar da sua alegria, da sua paz e do seu amor.